Nesse instante nós vamos cerrar os nossos olhos físicos, mas abrirmos os nossos corações para que possamos receber as vibrações de paz, de tranquilidade. Excelso Mestre Jesus, é por acréscimo de misericórdia vossa que nos permite aqui nos encontrarmos. Esperamos, Mestre, que as lições que recebemos na noite de hoje nós possamos colocar em nossas mentes, em nossos corações, mas principalmente em nossas mãos. Nós somos agradecidos por termos esta casa que tem nos acolhido. Esperamos, Mestre, que nós saiamos daqui hoje melhor do que quando chegamos e que possamos transportar conosco, para onde nós formos, as vibrações de muita paz. É grato por tudo que temos recebido nesta existência que rogamos a Ti, Jesus, aos nossos mentores, ao patrono desta casa, Sebastião Marte, a patronesse Maria de Madalena, e rogamos sobretudo a Deus que nos permita iniciarmos as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós hoje estamos recebendo o nosso irmão Nelson, e ele vai abordar, ainda em comemoração aos 65 anos da Casa de Sebastião Marte, primeiro centro espírita da capital da República. Ele vai abordar sobre um livro que foi escrito através do fundador desta casa, o Sr. Jorge Cauí, que é do amor, do livro Do Amor ao Trabalho. Então vamos passar a palavra a ele. Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, é um prazer muito grande nós estarmos aqui hoje, no dia 27 de janeiro de 2023, data que o nosso irmão Jorge Cauí Júnior, se tivesse aqui fisicamente, estaria completando 99 anos. Hoje é aniversário dele. É um presente para mim e para ele. Então, e o seu Newton Dutra também faz aniversário hoje. É uma data muito importante. Está lá em Pameri, nosso grande Newton Dutra, no qual nós fizemos o curso de oratória, né, Nivaldo? Há alguns aninhos atrás. Pode falar quanto foi, não. Jorge Cauí Júnior, libanês, filho de Jorge Cauí e Amélia Cauí, que vieram do Líbano, sempre fugindo dos conflitos, das guerras, procurando vidas melhores, aportaram no Porto de Santos e lá se conheceram, se casaram, Amélia Cauí e Jorge Cauí, e tiveram 11 filhos. Naquela época não tinha televisão, então a coisa era diferente. E o Cauí, uma pessoa
dinâmica. Escreveu esse livro, não é um livro psicografado, é um livro escrito por ele. Ele foi relembrando, foi pegando os documentos todos que ele tinha, as atas de algumas reuniões do centro, do Lar dos Velhinhos, e foi montando, e foi escrevendo e lembrando do que ele podia e colocou aqui nessas páginas. É um livro que traz muita emoção, quando a gente lembra alguns momentos que nós vivemos junto com ele. É difícil a gente segurar, então vamos tentar aqui colocar o que ele colocou em 168 páginas nesse tempo. Ele começou contando a história do Brasil, praticamente de Brasília, que trouxe, desde o ano de 1750, já tinha um goiano que deu a ideia, vamos fazer a capital federal aqui nessa área, que ficava entre Formosa e Lusiânia. Ele tinha mais ou menos a noção, né, onde ia ser, foi no meio, né? Quase que acertou, mas já tinha uma noção, já tinha a espiritualidade, intuindo esses irmãos, falando assim, vamos colocar a capital federal no centro do Brasil. Estrategicamente era melhor. Então, 1750, então ele vem relatando isso no livro. 1822, o José Bonifácio também já escrevendo, olha, precisamos levar a capital federal para o centro do país, que é mais seguro, aqui no litoral do Rio de Janeiro é perigoso, temos que levar a capital para lá. Até que veio Juscelino Kubitschek, 1957, e criou uma lei, a lei da transferência, da mudança do Rio para Brasília. Mas aí a gente vai voltar um pouquinho de 1957 para 1955, onde o Jorge Cauê Júnior, nasceu em Uberaba, mas foi criado em Uberlândia. Contando ele já estava ali com 31 anos, era mecânico de automóveis, tudo sujo, de graxa debaixo do carro. Chegou um senhor lá, chamado senhor Aguimon, com um carro com problema na suspensão dianteira, falou, Cauê, estou com um carro aqui com problema e tal. Ele, pera aí um pouquinho, ele, não, me ajuda aqui. Ele, tá bom, eu vou levantar. Imagina o Cauê saindo todo sujo de graxa, de óleo queimado. E o senhor Aguimon falou para eles, sabe por que você sofre, Cauê? Você tem essa angústia dentro de você? Você tem um compromisso muito grande e você precisa comprar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, tá bom, deixa o carro aí, depois a gente conversa. Uma semana seguinte, o cara foi buscar o carro na oficina, isso tudo em Uberlândia. Falei, Cauê, já comprou o livro? Ele, que livro? O Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Ele, não comprei não. Compra que você vai melhorar, você vai parar de ter essa angústia que você tem no seu peito aí, que eu sei que você tem. E ele saindo dali daquela semana, foi lá, comprou o livro. O primeiro capítulo que abriu foi o 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E dali para frente ele viu que era o caminho que ele tinha que tomar, Jorge Cauê. Lá em Uberlândia ainda, 1955. Começou fazendo a caridade que ele viu, que os centros espíritas todos lá faziam, tinha um grupo de pessoas, inclusive a senhora Corina Novelino, que criou o lar de crianças de Sacramento, do Eurípides Bassanufo, era companheira dele nas entregas de sopa, cesta básica, alimento, roupa usada nas favelas da Redondeza. Ele disse aqui no livro que eles juntos, fazendo a caridade, atendiam 60 famílias, e dessas 60 famílias tinham 200 crianças. Então já começava aquele trabalho de caridade lá em Uberlândia, 1955, 56, 57, até que acontece? A gente vai e pula para cá agora, volta para Brasília, que o nosso centro, Sebastião Marte, foi criado dia 20 de janeiro de 1958. Teve uma reunião que não era aqui nesse local, era mais para baixo, em outro lote. E a dona Sinhá Marquês, escreveu em ata assim: meus amigos, meus irmãos, obrigado por haverem atendido o meu convite. Convoquei-os em nome da espiritualidade para que tomasse conhecimento das ordens por mim recebidas em Goiânia, pelo meu mentor Mané Maior, guia espiritual da Tenda do Caminho. Orientou-me ele no sentido de que, juntamente com alguns outros irmãos de fé e crença, todos os membros da nossa casa espiritual, nos deslocássemos de Goiânia para esta capital, a fim de dar início a um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Deseja a espiritualidade que formemos um centro no coração do mundo, um centro que propague os ensinamentos benditos do Divino Mestre entre todos os homens de boa vontade que vieram para esta cidade em busca de novos rumos para suas vidas. São determinações de Jesus que se proclame essa doutrina, para que se faça deste país a pátria do Evangelho.
Isto me propus aqui de nos encontrarmos nesse dia para a Assembleia e elegemos uma diretoria para dar início à formação do centro. Convidamos a todos os presentes para a sua abertura. Aí, alguém falou para ela assim: e o nome do centro, como é que vai ser? 1958. Aí ela: que dia é hoje? 20 de janeiro de 1958. É dia de quê? De São Sebastião. Então pronto, o Centro Espírita vai se chamar Centro Espírita Sebastião Marte. Tiraram o São, ficou São Sebastião Marte. Então foi dado esse nome em 1958. O Cauê se transfere para Brasília em 1960, quer dizer, 2 anos depois. O Cauê vem para Brasília, chegando aqui como mecânico ainda, lutando muito. Não tinha nada aqui nessa cidade livre, que ele dizia que o Bandeirante só tinha barraco de pau, só areia, poeira, muito pó, muito trabalho. E foi convidado por a nossa irmã, a Marquesa, Dona Icanusa de Lisola, né, para vir para uma reunião. 1960. Aí, quando ele chegou na reunião, o centro, não era aqui, era mais embaixo. Era só o trabalho de Umbanda. Aí ele ficou meio assim, meio sem graça. Não era bem isso que eu queria, não. Segundo ele conta no livro, ele incorporou, saiu de si, e ele conversou, a entidade que incorporou com ele, conversou com o mentor da casa, que era de Umbanda, ele não sabe o que. No ano seguinte começou o trabalho a ser dividido, metade da Umbanda, metade de Allan Kardec. Segunda, quarta e sexta Umbanda, terça aqui na Kardec. E foi assim, paulatinamente foi mudando, até que o pessoal da Umbanda foi transferido para o Gama, e o Centro Espírita Sebastião Marte ficou somente com Allan Kardec na sua doutrina. Em 1962, o Cauê vira presidente dessa instituição e ficou até ele desencarnar. 62, então, de 62 para frente, tem umas histórias interessantes que a gente vai relembrar aqui. Em 68, por exemplo, ele recebeu a visita aqui, nesse centro, não, no centro lá, não era aqui, para não confundir. A visita de Sebastião Marte, o próprio Espírito Sebastião Marte. Tem que ler porque é muito interessante a passagem. Eram 15 horas do domingo do dia 10/4 de 1968. Senti que uma luz se aproximava de mim e quanto mais perto tornava-se maior. Fiquei estático, magnetizado. E notei que meus companheiros se silenciaram. Daquela luz, materializou-se um espírito, alto, simpático, de cabelos grisalhos e disse: eu sou Sebastião, o Marte, venho visitá-los. Senti naquela hora que uma emoção muito grande se apossava de mim. Disse então Sebastião: filho, que Jesus te abençoe. Estou contente por teres abraçado a tarefa que te confiamos. Estaremos ao teu lado. Muito trabalho terás pela frente. Confia em Jesus e nada te faltará. O próprio Sebastião Marte, o Espírito Sebastião Marte, falando para o Jorge Cauê essas palavras. Então é uma coisa muito impressionante, muito interessante da gente saber, que não foi à toa, não é de um dia para o outro. Olha quanto tempo ele ficou aqui, chegou em 62 para virar presidente, e 68 somente que ele recebeu a visita do Sebastião Marte. Para mostrar que nós não estamos sozinhos, eles estão sempre ao nosso lado, mas aparecem nos momentos que necessita aparecer. São situações que a gente sempre tem que colocar para as pessoas lembrarem de como começou a casa, de como são essas histórias que a gente tem que passar, e graças a Deus hoje em dia vai ficar gravado aqui. Nós vamos passar dessa para o outro lado e vai ficar gravado. Quem quiser saber um pouquinho da história, é só entrar lá no YouTube e vai ouvir. Não vai precisar pegar o livro, ler para contar. No ano de 1969, como sempre, muito querido entre os governantes da capital antiga, ele falou: olha, esse barraco aqui, onde era lá embaixo, era pequeno. Ele já estava começando a fazer um albergue para abrigar muitas pessoas de rua, pessoas necessitadas, que veio de outros estados para fazer tratamento, não tinham onde ficar. Ele fez um albergue lá. Como era pequeno, ele falou, foi no governador, falou: eu preciso de um lote maior. O governador falou para ele: ó, procura aí no Bandeirante, Cauê, onde você achar melhor, você me fala. E ele veio aqui nesse cantinho, disse que tinha um mato danado, muita pedra, nesse lugar que nós estamos. Em 69, voltou lá no governador e falou: e agora? Eu achei a área. Ele achou? Gostou? Gostei. Então é sua. Olha que bacana como é que as coisas eram assim,
entregues assim, com muito carinho, muito amor pela espiritualidade através dos homens. Tem que ter alguém que dispara o processo, alguém que sonha, alguém que vai atrás para a espiritualidade, vem e traz os outros. Olha, vamos ajudar essa rapaziada que eles estão com vontade de trabalhar. Na final de contas, o livro, o nome dele é Do Amor ao Trabalho. E ele sempre gostava de falar: o patrão é rico, eu vou atrás e ele me traz. E olha só, de 69, em 1971, 2 anos depois, já tinha inaugurado os 2 prédios aqui, que não tinha esse prédio grande, tinha a parte baixa, já estava pronta. Em 2 anos ele conseguiu fazer. Do lado direito era o albergue, do lado esquerdo aqui era um convênio que tinha consultório dentário, alguns médicos vinham aqui atender as pessoas aqui desse lado esquerdo. Em 71, isso. Novamente, ele tem um encontro com Sebastião Martins, que deixou só uma frase para ele, 71. Deus te abençoe, filho. Continuemos a trabalhar. Muita coisa ainda teremos que fazer. Estarei sempre ao teu lado. Quer dizer, esses anos todos que ele viveu, só encontrou com Sebastião Martins 2 vezes. Mas é uma honra muito grande, né? A pessoa ter esse acesso a um espírito romano da época do cristianismo antigo, que sofreu bastante para fazer o cristianismo viver. Em 73, ele teve um sonho com um mentor dele chamado Atos, que falou assim: olha, nós precisamos construir, 73, nós precisamos construir um lar para idoso e uma creche. Aí ele, vamos lá. 73, ele foi avisado disso. E quando chegou em 77, ele dizendo, bem engraçado, ele contando, a gente tem que passar rápido o tempo, é engraçado, né? 77, ele estava dormindo de 10 para 11, do dia 10 do 11 de 1977, ele ia dormir, ia se preparar para fazer uma prece, o Atos apareceu do lado da cama e falou: peraí, vai dormir agora não, vamos conversar. Deus te abençoe, meu filho. É chegado o momento de colocarmos mãos à obra. Vamos construir um lar para acolher os velhinhos abandonados, conforme está programado. Sabemos que grande será a luta. Estaremos do seu lado. Podes confiar em nós. Mais uma vez verás que não te desampararemos. E 24 horas depois desse contato que ele teve com o Espírito de Atos, ele não dormiu. Ele contou: eu não dormi. Eu já acordei já querendo fazer a obra. Ele não sabia nem não, né? Eu já vou fazer. Acordou, foi no governador. Chegava o governador, encontrava com o governador. Tive um sonho. Ele não falava, né? Que eu vi o Espírito. Tive um sonho. O Espírito falou comigo que eu tenho que fazer um asilo, um lugar para acolher os idosos. E eu preciso de um terreno. Aí o governador falou para ele: procura, Cauê. Vai lá, procura. Se você achar, que lá no Bandeirante já está difícil achar, a gente te ajuda. E ele foi, procurou. De manhã, de tarde ele voltou lá e falou: achei, governador, achei o lote. Achou ali, era cheio de mato ali, dizia ele que tinha um monte de mato, não dava nem para entrar direito. E o governador fez o documento naquele dia de transmissão de lote já para eles. Não foi o lote todo, foi só 20 mil metros. Quem conhece o lar lá, tem uma cerca que divide o lar dos velhinhos do Instituto Jorge Velho, tem uma cerquinha ali. Ele parava ali. O primeiro lote foi aquele ali. E ele conseguiu o lote. 24 horas. Depois da conversa com o Espírito, ele conseguiu o lote. Passaram 3 dias, ele coçando a cabeça e falou assim: o seu lote é muito grande, não tem como capinar isso aqui na mão não. Vou precisar de um trator. Só que eu não tenho nem trator e nem dinheiro. Voltou lá no governador. Governador, o que foi, Cauê? Tudo bem com o lote? Tudo bem. Já está com o documento? Já. O que está faltando? Faltando um trator. Aí, o governador arrumou um trator para ele. No 3 dias seguintes, ele já estava com o trator funcionando lá. O trator caiu dentro de uma fossa antiga, que lá era uma favela. Atolou o trator, sumiu. Ele disse que eu dei um pulinho lá no albergue para ver como é que estava o pessoal. Quando eu voltei no lote do lar, eu não vi o trator mais. Cadê o trator? O trator afundou totalmente no buraco. Aí tiveram que chamar um caminhão grande, uma carreta com corrente para puxar o trator, tirar o trator do buraco. Então ele conta essa história com muita graça e deixando a gente assim, não desanimando, porque estava chovendo e muita lama. Ele falou que não faltava lá, era lama e chuva. E a vontade de fazer. E em 2 anos, você vê, 77, 2 anos depois, ele estava lançando lá pedra fundamental do lado dos velhinhos, 77, 79. E em janeiro, não é?
em março, 7 de março de 1980, inaugurou o Lar dos Velhinhos Maria da Madalena. Com muita garra, com muita força, com muita determinação, ele conseguiu fazer esse milagre que você não tem nada, não tem de onde tirar, mas tira, porque ele falava, o patrão é rico e eu vou atrás. É muito interessante. Tem uma mensagem interessante que, ligando essa situação, para a gente ver que nada é de graça, e ele escreve no livro, por ele ter escrito no livro, nós vamos ler. Uma mensagem psicografada pelo espírito Humberto Leite de Araújo no dia 29 de julho de 81, quer dizer, o lar já tinha sido inaugurado. Amado irmão Cauê, uma dádiva do plano superior recebe todo aquele que se dá a este rincão abençoado que o divino amor do Cristo, por mercê do Pai, enviou a teu espírito, preparado desde os tempos em que em Belém presenciaste o nascimento do nosso Redentor. Eras um daqueles, junto aos pastores, soubeste da anunciação, louvaste o Senhor, choraste de alegria, acompanhaste os primeiros dias das idas e vindas de Maria nas terras de Nazaré. Teu espírito, porém, em face de débitos anteriores, não resistiu aos impulsos do passado e caíste diante dos cuidados do mundo. Dívidas foram acumuladas, arrependimentos foi o teu companheiro durante séculos. Chegastes agora em Brasília e, graças ao acendrado desejo de acertar, os pobrezinhos de Francisco de Assis chegam agora de volta para ti. Aqueles que outrora desprezaste, persevera, filho amado. Nosso bondoso poverelo continua ao teu lado, com Maria de Madalena, com Eurípides Bassanufo e eu, um preto velho escravo, apenas o teu amigo. 29 de julho de 1981. Então, para a gente ver que nada é por acaso. Ah, por que o Cauê fez esse lá? Então, por que ele lutou tanto? Compromissos do passado que todos nós temos. E foi dito para ele aqui na mensagem psicografada que ele reescreveu aqui no livro. Foi dito para ele, olha, você precisa fazer isso, porque foi uma dívida do passado que você contraiu. E quantos de nós aqui não temos essas dívidas também? E não chegamos, às vezes chegamos ao final da encarnação e não conseguimos quitar esse pedaço que a gente deveu. Então, meus irmãos, são partes emocionantes do livro, muito interessantes, que a gente é difícil segurar, não é fácil não. Dona Irene, essa Dona Irene era um amor de pessoa. Na entrada, os primeiros idosos a chegar no lar foram 37. Essa Dona Irene não gostava de chamar-se ela de Dona Irene, né, Giovanni? Dona não, meu nome é Irene. E tem um fato interessante já recente com ela. Ela perdeu a perna direita durante o tempo que viveu aqui conosco. E sempre a gente ia buscar ela para fazer a prece. Vamos fazer a hora da prece, pegava a cadeira de roda, levava lá, colocava lá, ela ficava quietinha. Uma vez nós faltamos no sábado, falou, cadê a Dona Irene? A Dona Irene desencarnou. Eu falei, ih, rapaz, não consegui falar, despedir dela. Fiquei chateado porque não despedi dela. Sonhei com ela na mesma noite do sábado que eu não consegui falar com ela, ela já tinha desencarnado uma semana. E eu lá buscar ela para fazer a prece, em sonho. Dona Irene, vamos fazer a prece lá e tal. Eu não posso ir não, estou sem cadeira. Vamos lá, Dona Irene. Você não vê que eu não tenho uma perna? Eu falei, tem sim, a senhora já tem a outra perna, está aí a outra perna. Ela é mesmo. Já estava com as duas pernas no sonho, eu vi ela com as duas pernas, de novo. E ela foi até lá, no lar para ouvir a prece, em sonho. Para a gente ver que nós estamos conectados o tempo todo com eles. Nós e os espíritos estamos aqui juntos. É um oceano único. Uns estão na carne e outros não. Então essa convivência é muito importante. A gente, quando viu a foto dela, falou, a Dona Irene é antiga do lar. E o nosso irmão Cauê também, quando fizeram em 1983, de 24 de 11 de 83, foi inaugurado o albergue aqui do lado e a Casa da Sopa. Foram inaugurados.
frase dele, que ele escreveu aqui, muito interessante. Para participarmos desse mundo plural, teremos de usar palavras que nossos irmãos compreendam. 2 pontos: justiça, amor, solidariedade, tolerância, caridade. Precisamos voltar ao diálogo humano, reingressarmos no território da fraternidade e das realizações legítimas da humanidade. E tem um recado para a Casa da Sopa. Sivaldo, a Sopa, dá um recado para a Casa da Sopa aqui que ele deixou lá naquela época, falando quando inaugurou a Casa da Sopa. Olha que interessante. Tem muita gente que fala assim, vai ficar dando sopa para esse pessoal de rua aí? Tem gente que reclama, Olha a mensagem que ele deixou. A alimentação que distribuímos na Casa da Sopa não é o pão da indigência. Queremos que seja o revitalizador das forças daquele que o recebam e que, orvalhados com nossas preces, despertem a força e a coragem inerente de cada ser humano que busca no trabalho honesto retemperar a sua dignidade. Dar sem ferir a dignidade daquele que recebe é a nossa meta, a fronteira da nossa atuação, doutrina humanista calcada nos ensinamentos de Jesus Cristo, buscando uma sociedade justa, que não falte o pão que a alimente, a inteligência que ilumine e a justiça social que o apoie. Jorge Cauê. Então, quantas e quantas coisas a gente passa a vida inteira pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu vou lá para Las Velhinhas? Não vou. Tá chovendo, fez sol, fez frio, caiu neve. Sempre temos uma desculpa. E coincidentemente, por isso que eu falei no início que era um presente para nós, o aniversário do Cauê, que é hoje, 1983, essa data que ele estava aqui inaugurando a Casa da Sopa, eu estava perdendo a minha irmã de 23 anos, minha colega de infância, que a gente ia para a escola junto, desde pequenininho. Nada, eu não era espírita ainda, me consolava. E a minha namorada, que está aqui hoje, me trouxe um livro chamado Laços Eternos. E eu comecei a estudar doutrina em 83. Longe daqui, não era aqui no Bandeirante. Nós estávamos namorando ainda. Em 84 ela me convidou para ver uma palestra do homem lá no SEAI, no Cruzeiro Novo. Falei, tá bom, vamos lá ver. Namorado, né? Tem que ver, né? Cheguei lá, estava aquele caboclo, narigudo, quase 2 metros, falando grosso lá. E eu falei, ué, esse cara está falando tudo para mim. Tudo que ele está falando é para mim. Eu fiquei com vergonha, fui encolhendo na cadeira assim, fui encolhendo. Falei, rapaz, ele está falando é comigo. 84. 83, minha irmã morreu em 84, vi a palestra dele na SEAI. Casamos em 85 no início. Procuramos casa em tudo que foi lugar, não achamos aqui no Bandeirante, final daqui da terceira, na Avenida Contorno, edifício Espírito do Rio. Vínhamos nós, eu e ela já com a Carolina, já no carrinho. Passamos aqui na porta, tá aqui o narigudo, o grandão, falando a mesma coisa. Falei, é aqui. Pegamos, entramos com o carrinho em 85 e estamos até hoje. Então foi esse homem, com jeito bruto de ser, mas com o coração imenso, que trouxe a gente para a doutrina. Fizemos todos os cursos, desenvolvimento mediúnico, e no dia que estava prontinho para entrar para a sala mediúnica, nós estávamos sentados aqui nos bancos, esperando alguém, né? Na sala mediúnica. Quem vai entrar para a sala de quem? Ele olhou para mim e falou assim, eu quero esse menino aqui na minha sala. Fui trabalhar com ele aqui nessa sala do lado, a partir de 1989, e ficamos trabalhando junto na sala mediúnica durante 15 anos. Não é brincadeira, é um aprendizado que você não esquece, jamais. Não tem livro nenhum que deixa você sentir o que você sente num trabalho e aprendendo com uma pessoa como era o Cauê. Era bruto, grosso, mas tinha um coração imenso. Não tinha como ele não ser assim, porque ele tinha uma missão aqui na Terra, de ser um homem caridoso. Tem uma das histórias que ele conta, que quem contava também era o seu Adalto lá no Las Velhinhas, contava todo sábado. Todo sábado o seu Adalto contava a mesma história. O seu Adalto era de Diamantina, já morreu, desencarnou. Ele falou assim, Nelson, eu vou contar a história para você, como eu parei aqui. Eu falei, então pode contar, seu Adalto. Todo sábado.
Aí ele falou assim, olha, eu era um comerciante rico aqui em Brasília, rico, tinha uma joalheria no Conjunto Nacional, e por ganância, muita farra, muita bebida, fui perdendo tudo, perdi minha família, fui morar debaixo daquela ponte, tem uma primeira ponte quando a gente vem de carro, entra aqui no Bandeirante, tem uma ponte aqui na pista, aquela ponte ali embaixo, ele morava ali embaixo. Eu morava debaixo daquela ponte lá, seu Nelson, com um monte de bêbado junto. Um dia a gente bebeu demais, a fogueira estava grande, eu não vi, eu caí em cima da fogueira e me queimei todo. E vem andando por aqui, que falaram que tinha um asilo aqui, todo queimado. E ele chegou aqui na porta do lá, contando ele, que o pessoal fechou logo, né? Ué, o cara todo queimado, bêbado, de rua. O pessoal fecha, vai proteger o lá, não vai entrar, né? E o Cauê estava um pouco atrás. Aí os caras, entra, não entra, entra, não entra. E ele falou, o Cauê, o que está acontecendo aí? Tem um homem aqui, Cauê, que está querendo entrar aqui, então eu falei. E o Cauê virou para ele e falou assim, o que você perdeu, meu amigo? Aí eu disse para o Cauê, eu perdi a vergonha. Então entra que nós vamos te ajudar a encontrar. Esse era o Cauê. Que todo mundo tinha medo, via aquela cara, ficava assustado, né? Aquele narigão, então ficava com medo dele, mas tinha um coração imenso. Nunca viu o homem, colocou ele para dentro e ele foi grato a ele a vida inteira e contava todo sábado essa história. Para a gente gravar na mente e não esquecer nunca. Que olha a trajetória de vida dele. Fez um monte de coisa, errou, caiu e veio para o lado velhinho, se recuperou através do amor de um homem, Jorge Cauê, Júlio. Claro, as pessoas que lá trabalham, mas se ele não tivesse aceitado naquele momento, naquela hora, na portaria, ele não tinha entrado. Foi ele que aceitou. Então essa história, como outras histórias, a gente tem sempre que lembrar e não esquecer que o Cauê foi essa pessoa difícil, mas uma pessoa caridosa, iluminada, que trazia muitas pessoas para a obra. Chegava para os empresários, aí, fulano, ó, acabou o arroz lá. Quanto é, Cauê? Tanto. Pegava o cheque e ia lá comprar. Ele tinha essa facilidade. Mas tinha vezes que ele dia, chegava e falava, fulano, acabou o arroz, o cara dava R$100. Ele falava assim, eu ficava com a vontade de falar alguma coisa, mas eu agradecia a Deus. Ah, obrigado, fulano. E R$100 não dava para comprar nada já naquela época, imagina. Então, são situações que a gente lembra do nosso irmão. E ele, como a gente começou aqui em 85, logo ele viu a vontade de trabalhar, falou, ó, estamos precisando de voluntário lá no lar. Fomos ser voluntário lá na portaria, que tinha que ficar lá o dia inteiro, ou sábado ou domingo, né? Hoje não tem mais esse tipo de voluntariado lá. Mas foi muito importante para a gente aprender a viver com ele e com os idosos. E teve uma cena engraçada e muito interessante. Chegou um senhor lá, quase do meu tamanho, muito forte, não batia muito bem com os miolos, né? E estava atacando todas as enfermeiras lá. E eu estava no plantão. Aí eu falei, Cauê, chegou um senhor assim, 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 e ele está perturbando aqui as enfermeiras, as idosas, não deixa ninguém sossegada. Ele, pega ele aí, Nelson, leva lá na casa dele de volta. Eu falei, tá bom. Tá bom, chefe. Chamei o motorista na época, botamos ele na Kombi, e o cara era forte. Ele morava na 410 Sul, pegamos esse idoso, levamos ele de volta. Chegou na portaria, aqui que mora o seu fulano? Não, ele mora aqui não, ele mora lá no Las Velhinhas. Falei, morava. Ele tá voltando para casa, que lá não dá para ele ficar não, que lá é um lugar de sossego. Lá os idosos estão no final da vida. E fica com ele aqui, deixei o idoso lá na porta e vim embora. Hoje, se fizesse isso, eu estava preso, né? Estatuto de idoso é me prender. Mas eu recebi a ordem do Cauê, vai lá, leva ele em casa. Eu levei, tem que levar. O chefe mandou, eu 25, 26 anos, tem que obedecer o chefe. Então são momentos que a gente passa, que passou com ele, que só quem viveu sabe como é que ele... Não era maldade. O que era melhor? Deixar o idoso lá perturbando todos os outros idosos ou levar ele de volta para casa? A solução era rápida. E ele pensava rápido e tinha que agir rápido. Muita gente vai até julgar, o cara foi ruim. Não, não tinha jeito. Né, Nivaldo? Nivaldo sabe, né? Como é que tem um monte de gente lá que tem vontade de levar de volta, né, Nivaldo? Infelizmente, tem gente que não é grato. Tem gente que está lá, vive num lugar daquele maravilhoso, que se queira Deus, se eu tiver um dia que precisar morar lá, vai ser maravilhoso morar lá no lugar daquele. Ainda fica xingando e reclamando o dia inteiro, fazendo pirraça, se jogando no chão. Não quer, se joga no chão, machuca. As enfermeiras têm um cuidado, pega lá, fulano, você jogou no chão de pirraça. Igual menino. Tem.
Tem isso lá. E a gente vivendo lá, você sente como é que é isso. E o Cauê, imagina o Cauê tendo que fazer um monte de coisa, albergue, casa da sopa, casa da mãe solteira, que depois criou, o albergue saiu daqui, foi para lá, criou a casa da mãe solteira aqui, eram 30 quartos. As meninas vinham para cá no finalzinho da gravidez, com 8 meses, tinha criança, ficava 3 meses aprendendo a profissão aqui, no convênio que nós tínhamos, de datilografia, de ser doméstica aqui do lado, depois ia embora. Ficava no mínimo 4 meses aqui, a casa da mãe solteira era aqui do lado. Eu consegui viver isso aqui com ele. Ele pegava no carro toda hora, vamos ali, vamos comigo, ele vê um negócio. Eu ia com ele. Então era engraçado ver como é que ele agia. Vamos na casa comer um bolo. Aí ela na casa dele comer um bolo com café. Ele olha. Feliz da família que se contenta em comer um bolinho com café todo dia. Ele falava, tem muita gente que exige muita coisa, não precisa de muita coisa para ser feliz. E a gente tomava café, fazia brincadeira. Ele era fluminense também, eu sou fluminense, via jogo na casa dele, ela vê jogo com ele. Então, eram situações assim que a gente tinha uma amizade muito grande, tem até hoje. Eu sonho muito com ele. E ele deixou uma mensagem no livro também. A mensagem final do livro é muito interessante, que fala assim: o que eu mais almejei ao escrever esse livro foi mostrar-lhe, amável leitor, que nada neste mundo é impossível de se realizar, se está previamente programado pela espiritualidade, pois todos nós, ao encarnarmos, trazemos em nossos corações, mentes e forças a luz e a disposição necessárias à execução de tarefas que nos propusemos a realizar quando ainda vivíamos no mundo espiritual. Quando nos ligamos à fonte de todos os bens, nada é impossível, pois trazemos em nós uma centelha divina para operar maravilhas se tivermos fé e, além disso, estamos envolvidos e amparados pelos benfeitores amigos que nos assistem em nossos esforços de aprimoramento e de serviços desinteressados ao próximo. Logo, nada é impossível ao trabalhador de boa vontade que abrace com amor a causa do Cristo. Precisamos primeiro levar com muita seriedade, sinceridade e com muito amor o nosso trabalho. Quantas pessoas passam pela terra trazendo compromissos sérios, compromissos de realizações, de trabalhos, e que deles se afastam por se apegarem aos prazeres do mundo, ao comodismo, perdendo assim a grande oportunidade de realização de seus compromissos espirituais. Passam a reencarnação sem nada fazerem e voltam à pátria espiritual, muitas vezes endividados, mais do que antes, e até mesmo decepcionados. Deus estará sempre conosco. Despertemos, não percamos mais tempo, abracemos com muito amor as tarefas que nos foram confiadas. Lembremos-nos de que o trabalho é a fonte da oportunidade para a nossa evolução espiritual. Finalizando, deixo como exemplo o trabalho realizado na casa de Sebastião Marte, que ela sirva de incentivo para tantas realizações na Terra. Nada é impossível, basta abraçar o compromisso e, acima de tudo, abraçar a Deus, que nos dá as oportunidades das mais sublimes nesta passagem tão temporária pela Terra. Deixo aqui muito amor, muita fé, muita paz, e que continuemos todos juntos neste caminho sublime para a eternidade. Jorge Cauê. Mensagem do final do livro. E tem a passagem do Evangelho que ele coloca também. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 18 e 26. Aqui tem nossos voluntários, né? Conheço até uma que está aqui na sala, aqui, com a filhinha dela também lá, uma voluntária, que nós temos almoço beneficente para ajudar na renda da nossa instituição, e precisa de muita gente. Então, como dizia, o trabalho existe, as obras estão aqui. Nós precisamos de voluntários, precisamos de pessoas que nos ajudem. Projetos nós temos bastante para melhorar cada dia mais, fazer reformas, ampliar o atendimento dos idosos. Nós temos uma creche lá também, a creche de Irmã Elvira, que tem 180 crianças, também obra do Jorge Cauê e de todos nós, que precisam de ajuda, sempre precisando de ajuda.
Ah, mas eu não tenho dinheiro. Seja um voluntário, ajuda de alguma forma. Nós podemos ajudar de várias maneiras nas nossas obras. Ah, mas vou criar um centro novo. Como ele dizia, tem gente querendo criar centro e não ajuda o centro que existe. Então vamos ajudar aqueles que já existem e que estão com dificuldades. Todas as casas precisam. E nós queremos sempre pedir a Deus que nos ajude, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Como a gente falou aqui, se nós conseguimos morar num lar como esse, vai ser uma bênção imensa, que é um lugar maravilhoso. A energia que tem lá é muito grande. E já no final, o Cauê vinha aqui já de cadeira de roda, né? A gente via jogo na casa dele, já no finalzinho, já bem próximo do desencarne dele, ele não conseguia mais andar. Fui lá ver um jogo até Fluminense e Vasco. O Fluminense ganhou de 1-0, né, Johnny? Do Vasco, de 1-0. Estava lá com ele, eu fui abraçar ele quando saiu o gol do Fluminense. Não, não me abraça não, você vai rasgar minha pele toda. Você é muito bruto. Aí eu, tá bom, Cauê, desculpa. Aí ele falou assim, olha, eu queria te fazer um pedido, o enfermeiro foi embora, não tem ninguém aqui, eu queria sair da cadeira de roda para a cama. Você consegue me pegar? Eu, claro. Cuidado, hein, Nelson, não vai me machucar não. Eu falei, calma, eu vou te pegar, calma. E um trabalho desgraçado, que ele era grande, só tava pele e osso, mas pesa. Osso e pele pesa, que ele era alto. Então eu pensava muito, eu vou pegar ele com muito cuidado para não ficar devagarinho tirando a cadeira de roda para botar na cama. Aí ele falou, você acha que você sozinho ia dar conta de me pegar? Estava o trovoado e o Benedito segurando seus braços para você não me machucar. Mas eu agradeço a você e esses espíritos que nunca me abandonaram. Então, meus irmãos, falar do Jorge Cauê não é fácil não, porque a gente sente muita saudade dele ainda. Mas a gente sempre encontra com ele em sonho, sempre conversamos muito. E é muito gratificante nós estarmos aqui nessa casa maravilhosa que é o Sebastião Marte, as obras que nós temos. Precisamos de ajuda sim, sempre, sempre. Sempre que alguém quiser, puder, tiver uma ideia, vamos lá ajudar o Las Velhinhos a melhorar cada dia mais o atendimento, crescer e atender mais idosos, que a fila é grande, é muito grande. Tem mais de 600 idosos na fila precisando de um lugar para morar e não tem. E são poucos os asilos gratuitos. Que cobrando tem um monte, cada dia nasce mais um. Cada dia nasce mais um asilo cobrando e caro. E nós temos esse aí, que graças a Deus a gente está ajudando a maior parte que a gente pode. Então, meus irmãos, esse era um pequeno presentinho que nós tínhamos aqui pro dia de hoje, que é aniversário do Jorge Cauê, para mostrar um pouquinho do que era a vida dele. E um pouquinho que nós aprendemos com ele, que nós temos que aprender muito ainda. E o Jorge Cauê vai estar sempre nos nossos corações e nas nossas mentes. E nós esperamos que todos que estão aqui também tenham a oportunidade de ir lá visitar nossas obras, ver como é que funciona, sejam voluntários também, para sentir essa vibração do que é viver ao lado de uma obra tão grandiosa como essa. E que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Querido Mestre Jesus, nós rogamos pela sua presença entre nós, nos amparando, que nós possamos receber essas vibrações que nos tranquilizem, que nos deixem em condições mentais melhor, que nós estejamos repletos de esperança, que nós não percamos a fé. Esperamos, Mestre, que nós sejamos também portadores desta sua paz para os nossos lares. Somos agradecidos pelas oportunidades que temos recebido, pela casa de Sebastião Marte que tem nos acolhido, e nós pedimos a Ti, Jesus, que por acréscimo de misericórdia, vós nos assista sempre, para que nós não tenhamos jamais desânimo em darmos continuidade àquilo que nos comprometemos na programação de nossa encarnação. E assim, Mestre, a Ti nós rogamos, a todos aqueles trabalhadores espirituais da casa de Sebastião Marte, ao patrono desta casa, e sobretudo rogamos a Deus, que é pelo amor dele, é que aqui nos encontramos,
que nos permita encerrarmos esse encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.